Olha, é muito fácil enganar as pessoas, né? Você fazê-las de trouxa hoje em dia. Vou dar um exemplo aqui. Na verdade, não é exatamente um exemplo, é mais o problema que eu queria até falar. É sobre inteligência artificial. Primeiro, o nome já: inteligência artificial. Aí você faz a seguinte pergunta: olha, inteligência é algo de um ser, não é verdade? E é algo de um ser vivo. Agora me responda: o computador é vivo? Não. Então, o computador não pode ser inteligente. Ah, mas ele responde perguntas por um sistema de aleatoriedade, provavelmente definido por algum princípio por trás. Que provavelmente ou é quantitativo, ou seja, quantas vezes apareceu ali na pesquisa da que o computador mandou a IA fazer, ou é pré-definido por algum conceito que o próprio criador da inteligência artificial fez. Você já parou para pensar que quando conversa com uma IA, você não está realmente conversando, só está lhe mostrando palavras? Né? Você já parou para perceber que não tem como uma IA fazer uma descoberta científica, se não, é impossível? Se não existe? Porque depende do negócio chamado percepção natural, que é a sua capacidade de ver a realidade e entendê-la. Uma IA não tem sequer olhos. Quem dirá a percepção? Né? Aliás, uma IA não tem sequer uma forma. A forma dela é agregada do computador. Né? Quer dizer, é inferior a uma pedra que tem a própria forma. Né? Bom, olha, no montante disso aí, a gente percebe como que eles criam sobre a computação, a ciência de hoje, a capacidade de gerar vida e inteligência. Sendo que como assim, é nitidamente ridículo. E tem gente que ainda acha não, que um dia os computadores vão se revoltar contra nós. Mentira, eles só vão se revoltar se forem programados para isso. E se revoltarem, e o diabo, a qual você pode ter certeza que foi um filho da puta do ser humano que programou isso aí. Não tem como, sabe? É alguma falha de sistema, né? Ou um filho da puta que programou, só isso mesmo. Outra coisa, IA não serve para dar conhecimento. Ela serve como um banco de dados. Agora, como um debate, coisas nesse sentido não serve. Porque ela não sabe, novamente, ver a realidade, cunhar premissas e argumentar com base nisso. Ela só argumenta com o que já existe na memória. E na verdade não argumenta, ela joga as palavras ali para você. Né? Ou seja, se existir alguma ligação que não está, que já não pré-existia, ou que ela não tem acesso, ela não vai argumentar para você, porque ela não consegue pensar nisso, porque ela não pensa. Né? Então, por exemplo, isso aí é o resultado de você realmente ser um filósofo e conversar com o ChatGPT. Você vai ver que o bicho fica assim, sem muito ter o que dizer. Não tem nada o que falar, só isso, só aquilo. Tu vai ver que ele negava o que tu falava até certo momento. Aí depois tu começa a contra-argumentar e ele só vai concordar e pronto. Por quê? Porque não está no banco da memória dele aquelas ideias, né? Quando não existe para ele. A único ser neste mundo que consegue conceber ideias novas chama-se ser humano. Por que só o ser humano? Porque se o animal tivesse isso aí também, ele seria capaz de conhecer a Deus, que é a coisa que ao mesmo tempo é a mais complexa e a mais simples. Quer dizer, você consegue ver Deus em toda a criação, mas não consegue provar facilmente a existência dele através da criação. Né? Em outras palavras, Deus é. Dá para você traçar um necessário lógico, mas é muito mais intuitivo que você perceba que é como se toda a criação lhe pedisse para que acreditasse em Deus. Né? Mas dá para traçar uma logicidade através disso aí, mas de qualquer maneira é um tanto difícil. Agora, olha, entretanto, na cabeça das pessoas é criada então essa grande ideia de que as IAs são, nossa, uh, criaturas vivas, né? E já chegou até o absurdo de ter gente que casou com IA, né? Teve uma mulher aí pro estrangeiro que casou com, acho que com um tablet do chat GPT. Mas enfim, isso é ridículo. É a demonstração clara, assim, da o quanto que o ser humano é facilmente alienável, o quanto que é burro.
o quanto que as pessoas hoje em dia perderam a capacidade de pensar, né? E eu vou dizer para vocês, ó, tem uma mania muito feia hoje em dia. Tudo bem você fazer isso aí pra escola, porque a escola é uma merda mesmo, e quando você fugir, melhor, mas tem uma mania muito feia, até de empresa e tal, as pessoas pegam um texto pronto do ChatGPT. O ChatGPT não sabe escrever. O texto dele pode servir assim para uma coisinha ou outra, mas é muito bom revisar e dar personalidade ao próprio texto, para que você sinta uma pessoa falando através dele, e não algo completamente morto. Qualquer um pode fazer essa experiência. Manda o ChatGPT escrever uma música, sai uma merda. Em todo sentido. É aquele negócio new age, sabe? Aquele negócio bem genérico, esdrúxulo. E assim vai, sabe? Outro exemplo de alienação que as pessoas sofrem e nem sabem é quanto à matemática, quer dizer. Você já ouviu falar na convenção matemática? É uma criação de uma regra matemática que não necessariamente bate com a realidade. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. 0 vezes 5 é 0. Errado. Por quê? Porque, além de ser uma convenção, vou explicar uma coisa. Naturalmente, pela natureza, pela minha inteligência, eu entendo que um multiplicador multiplica um número. Mas para isso, o número já tem que existir. Então, 0 agora é um multiplicador que multiplicará 5. Perfeito? Mas 0 é 0, então é nada. Então nada multiplica 5. Portanto, o resultado da conta é 5. Na verdade, nem é uma conta, é um erro, porque não se é possível multiplicar nada por 0. Então, 0, apenas 5. Né? Sobra-se apenas 5. E nem é feito conta alguma. Né? Entretanto, por um preceito lógico, sei lá, por uma definição, por um dogma, eles querem dizer que o 0 anula os números. Mas 0 é a representação de nada, meu filho, nada não existe. Na verdade, 0 é a representação de ausência. A ausência do ente contado em questão. Né? E a partir dessa ausência que você vai preenchendo. 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Ou seja, o 0 não tem capacidade de anular nada, ele é só a marca de uma ausência. Só isso. Agora, você pega e inverte essas coisas então, e você cria uma espécie de regra, né? De coisa que as pessoas por si mesmas não conseguem nem questionar. Porque quando vão questionar, não sabe da formalidade, do assunto e tal, e quem sabe geralmente está adestrado nisso, então não perdeu o senso crítico completamente. Como o professor Olavo de Carvalho dizia, é uma linguagem que quase nunca bate com a realidade. É um mundo que não existe, né? E que só pode resultar em merda, isso é evidente. E o que dá certo na maioria das vezes? As contas que partem da interação constante com a realidade, não do desligamento dela. No fim, isso abre alas para uma gnose, para uma linguagem secreta que serve aos propósitos secretos de uma elite. Né? Por quê? Porque a realidade obedece preceitos matemáticos, não obedece? Mas os preceitos matemáticos são convenções. Então quer dizer que quem entende a realidade é quem domina as convenções. E dominando as convenções, ele tem a linguagem secreta e pode ser amparado pelo governo, pelo diabo que for, para inclusive seus textos, seus alicerces, né? Enfim, serem base para leis. É literalmente a porra de um domínio de classe. Né? É os filhos da puta com autoridade pretensa dizendo que é não científico falar de Deus. E com que base tem nisso? Agora já indo um pouco além da matemática, né? É simplesmente essas convenções deles. Eles criam regras, justificam com a bunda e depois não deixam você falar nada. Pô, assim, chamam o Descartes de o pai da filosofia aí, essa mais moderna, que, né, desconsidera discurso e tal, e que diz que só a ciência importa, né? Cara, se tu for ler a justificação do Descartes para isso, ele só tá confessando que não entende. Ele só disse, então é muitas opiniões. Não, me escuta aqui, por que você não pensa sobre as opiniões então, seu burro? Por que você não procura a solução?
Aí você cria uma opinião do mesmo estilo e não permite questionamento dessa opinião. Oh, imagina! É nisso que tá fundamentada a ciência moderna, tudo essa porra. E se tu pegar aí, seguindo as histórias das ideias do Kant e tal, ali do pessoal, a lógica deles leva assim a absurdos, absurdos, coisa de cabala mesmo, sabe? Reforçando primeiro o aspecto de dominância dessa gente e depois o aspecto de ocultismo, né? Muitas vezes por trás. Ou seja, você só é livre, você só não é alienado quando você pensa por si mesmo. Quando você enxerga a realidade com seus dois olhos e vai pensando sobre ela e ignora as convenções. É claro que você tem que ter um certo conhecimento, né, das convenções para você interagir com essa coisa, já que nos aprisionaram nessa merda, né? Você tem que saber lidar com isso aí. Agora, o conhecimento de verdade, aquele que reflete a essência divina, está então fora da convenção humana, está na natureza das concomitâncias divinas, naquilo que emana do próprio Deus. Não como um Deus caído, como mostra a Cabala, mas um Deus cuja a realidade é uma concomitância natural, é algo que surge por conta de sua divina vontade. E sua divina vontade, sendo ser por consequência, é concomitante de sua essência. É o nosso perfeito Deus que está além de tudo e em tudo ao mesmo tempo. Agora, sobre tudo isso então, é o que eu tinha para dizer. Na verdade, a memória me falhou agora. Se eu me lembrar, eu faço mais uma parte do vídeo. Mas de qualquer maneira, obrigado para quem assiste e até mais.